Fala pessoal, tudo bem com vocês? Já vamos começar o vídeo, mas antes, deixa eu falar com vocês do patrocinador do canal chamado de Método Fenart de Desenhar, que vai fazer você aprender a desenhar os seus personagens favoritos de anime em até 7 dias, mesmo se você não nasceu com o dom de desenhar. O link tá na descrição. Vamos pro vídeo? Eu acho que é fundamental a gente primeiro entender uma coisa, que a nossa crítica em relação ao capitalismo não é uma crítica de base moral, Igão. A gente não vê essa crítica como o capitalismo sendo feio, bobo e chato, né? Tanto que o próprio Marx ele não faz esse apontamento do ponto de vista moral. A questão central é que a forma como o sistema capitalista ele é constituído, ele é baseado na exploração do trabalho de outras pessoas. Essa é a questão fundamental. E aí isso se desdobra em vários campos diferentes, em várias estruturas diferentes. Então, muita gente fala, por exemplo, que o capitalismo seria ideal se não tivesse Estado, e na verdade, por exemplo, é muito pelo contrário. É justamente porque existe a presença de uma determinada forma de Estado, que é controlado por uma determinada classe social, que é possível que esse sistema possa existir. E aí, a crítica que os comunistas fazem em relação a isso é que esse sistema ele é baseado na exploração e ele privilegia, ele dá dignidade de vida para as pessoas que detêm as formas e os meios de produção, que são a burguesia, o empresariado, o agronegócio, que basicamente são pessoas que acumulam, mas não por uma genialidade, por uma proficiência, mas porque tem muito trabalho de outras pessoas que é extraído, o resultado desse trabalho é extraído dessas pessoas sob a forma da exploração. Então, para dar um exemplo mais sintético, se o cara tem um salário que é determinado no final do mês e ele trabalha 40 horas por semana, só que quando ele faz a conta do quanto ele produz, do quanto tem de custo aquilo, ele percebe, por exemplo, que das 8 horas diárias que ele trabalha, se ele trabalhasse 4 horas diárias, ele conseguiria ter um montante o suficiente para ter o que ele ganha. Afinal de contas, né? Só para parar para pensar. Não faz sentido a gente realizar um trabalho se a gente não vai ver o fruto desse trabalho se a gente está participando dele. Tá ligado? Isso faz algum sentido de pensar, se eu faço um trabalho de escola, por exemplo, um trabalho de universidade, e eu tô ali me empenhando para fazer aquilo, eu vou realizar e eu quero ver o resultado daquele trabalho diante de mim. Tem algumas questões sobre isso aí, cara. Vamos lá. Vamos dizer... Eu vou me usar de exemplo, tá? Uhum. A gente criou um canal de internet um tempo atrás. E esse canal de internet, ele cresceu, se tornou rentável e relevante. E com isso a gente conseguiu dinheiro. Uhum. Com esse dinheiro, a gente criou outras coisas. Criamos outros canais, criamos outros programas e tal. E dentro desses programas, existe... para cada programa, para cada vertical, que a gente chama, existe uma força de trabalho ali que precisa girar aquela coisa, fazer aquilo ali acontecer, senão a gente simplesmente não consegue. Uhum. Nesse sentido, eu enxergo da seguinte forma, cara, isso aqui que a gente criou, esse cara aqui tá trabalhando para manter essa parada que a gente criou e talvez ele não tivesse... um trabalho se a gente não tivesse criado essa parada. Uhum. Se eu extrapolo isso pro Elon Musk, o Elon Musk com a SpaceX, o Elon Musk com a Tesla, eu imagino que vocês odeiam o Elon Musk, só tô imaginando. Eu odeio o Elon Musk, não por uma questão moral, porque ele nunca me fez nada, mas eu não gosto dele porque é isso, é uma pessoa que vive do rendimento do trabalho de outras pessoas e tuita que vai dar golpe de Estado em países e que é para as pessoas lidarem com isso, como foi o caso da Bolívia em 2019. Tudo bem, nessa parte eu também não gosto do Elon Musk não, mas eu não consigo evitar de achar o cara muito foda quando ele populariza, de certa forma, pelo menos lá, o carro elétrico, como quando ele faz um foguete da ré e o cara... Não ele, mas ele... O lance é assim, tive essa ideia aqui, agora, galera, vamos trabalhar, vamos fazer acontecer. O que eu tô dizendo é, criar algo e as pessoas com que dá oportunidade para as pessoas desenvolverem o trabalho ainda é um problema? Porque, vamos voltar pro meu exemplo. Uhum. Eu, sei lá, perguntei para vocês mais cedo aqui se eu era burguês. Ou porque você falou do empresariado, acabou de falar. Uhum. E, eu me considero um empresário. Eu tô matando gente, na opinião de vocês, como é que é? Não, é um pequeno empresário, porque se você parar de trabalhar, você vai parar de ter seu rendimento, né, Igão? É verdade. Então, é isso. Então, parabéns, você faz parte da classe trabalhadora. Eu sei. Então, o ponto central é esse. E é uma relação que opera num método dialético. Então, tipo, não é
uma coisa que é a causa e a consequência da outra. Mas você sabe que assim, se eu parar de fazer o flow e viver das outras coisas que foram criadas, eu consigo ter um salário também. Não, e aí? Então, aí pode encaixar como pequena burguesia, assim. Mas a tendência muito maior é de, eventualmente, o canal ser absorvido por um grande conglomerado, porque no A tendência é você ser engolido. Você quer... Pra mim ia ser incrível, porque eu ia ganhar dinheiro pra caralho. Eu vou te dar uma outra visão, então. Tá. Existe um problema nessa organização que você colocou, que é você gera emprego. Você está aqui trabalhando, se você não vier, isso aqui não funciona do mesmo jeito, porque você também coloca a sua imagem como trabalho, mas você depende essencialmente de uma máquina chamada YouTube. Exato. E essa grande empresa, que faz parte, né, de um conglomerado enorme, ela sim detém o controle sobre aquilo que você faz. Inclusive, né, recentemente teve decisões nesse sentido, em que você perdeu a sua liberdade de determinar quem está aqui dentro, e você teve que fazer, senão você perdia o seu ganha-pão. Então, existe uma estrutura de comando aqui, que não é necessariamente visível, mas que torna, na minha visão, você algo mais parecido com aquele produtor pequeno do século XVIII, que é como os liberais vivem, é como eles pensam que a economia pode funcionar, é pré-revolução industrial. Então você criaria uma sociedade em que todo mundo é pequeno produtor independente, você tem ali o seu negócio, você tem 3 ou 4 empregados, né, quase um artesão ali já próximo da Revolução Industrial, só que não incorpora as grandes corporações que vêm com a Revolução Industrial e mudam tudo. Qual que é o maior país hoje no mundo? Maior em quê? Qual que é a Maior métrica? país. Quando você pensa no maior país do mundo. Eu penso na China. Pois é o Facebook. É ele que é um espaço virtual onde você tem regras, você tem que respeitar a constituição daquele lugar, você tem que se comportar do jeito que ele te coloca para se comportar. Se você se comporta fora, é absolutamente implacável, você está fora. Tudo bem que ele anda meio mal das pernas, né? Mas não sei agora. Mas enfim, você tem um espaço administrativo que hoje redefiniu o que é você estar, o que é você ser cidadão. E essa sobreposição de coisas vem exatamente com esse império das grandes corporações mundo afora, que elas não respeitam país, elas não respeitam regras, elas correm para onde elas têm paraísos fiscais, onde elas têm menor capacidade de tributação, elas fazem o que elas querem, elas financiam absolutamente todo tipo de governo, todo tipo de guerrilha, todo tipo, né, de força que seja interessante para elas. E elas não têm controle. Deixa eu te provocar, então. Eu também vou fazer uma provocação. Eu vou falar algo que eu sou contra, mas eu preciso falar. Como uma empresa privada que construiu tudo isso com tecnologia, com inteligência, que de certa forma saiu do nada. Não saiu do nada? Não. Isso, inclusive, responde tua questão sobre o Elon Musk. Tá, vamos falar sobre isso então. Mas tudo bem, vamos... Não, mas eu posso responder as duas. Né? Sobre o Facebook. Eles não têm mesmo o direito de definir como é que a plataforma deles vai ser usada, já que é deles e é privada? Mas ela não é privada. Ele chega pra você e fala assim... Isso quando você vê, né, aproveitando a questão dos musicais e filmes... Só pra deixar claro aqui, eu acho uma grande filha da putagem a maneira como todas elas agem, tá? Não, mas esse é o ponto. Você não tem liberdade do jeito que você teria se você não usasse os meios de produção que elas te oferecem. Né? Do ponto de vista marxiano, os meios de produção são deles. Você compra algumas coisas aqui para operar, mas efetivamente o que você usa mesmo para transmitir, para ganhar dinheiro, inclusive eles arrancam um pedaço, né, sem fazer nada, porque você está usando o espaço deles, uma fração do valor que você recebe em monetização fica com eles. Mas eles me dão a possibilidade de conseguir essa monetização. E o senhor também dava a oportunidade para o escravo trabalhar e cumprir o seu desígnio. Pô, eu acho que tu foi longe. Eu sei. Eu só estou dizendo que relações sociais, elas podem ser vistas sempre contratualmente, como você dando oportunidade, mas não significa que a relação de poder seja isonômica e seja horizontal. Tá. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, cara, pra você se tornar membro do Flow, tu entra lá no site www.flowpodcast.com.br e se torna um membro lá, que aí a gente tem dois níveis de membro, que é o nível humilde, que é 20 merréis, e o nível burguês, que custa 50 merréis. Daí você ganha umas paradinhas lá, que, por exemplo, você ganha desconto progressivo,